Imagina um ambiente cheio de influências culturais com fortes ligações tradicionais, dar origem a uma voz que transcendeu o mundo todo e ajudou a dar perspectivas sociais ligadas à desigualdade de gênero. Entre visões de guerra colonial e civil, uma forte tradição e desigualdade social e gênero. Nas favelas da ilha de Moçambique, ouvia-se cantar uma voz de uma menina com um raiar do sol, sob língua macoa e mociro no rosto. Essa menina contou a sua história e deixou a sua influência eterna, reconhecida apesar da miséria ao longo dos seus altos e baixos. Do litoral ao mundo, Zena Bakar contou a sua trajetória por várias décadas, deixando raízes e traços da sua existência que transcendem até os dias de hoje, podendo ser encontrado nas gerações posteriores da camada artística nortenha atual. Conheça hoje toda a trajetória da vocalista e cantora Zena Bakar. Eu sou João Estevão e essa é a sua passarela. Deixe seu like e se inscreve no canal. Feito isso, venha que eu te conto tudo. Zena Bakar Ali nasceu em 25 de agosto de 1949 no povoado de Lumbo, ilha de Moçambique, Nampula. Cresceu num ambiente de forte tradição macua. Desde criança convivia com ritmos misturados do Índico, uma influência que resulta de árabes, persas e indianos que marcaram aquela região litorânea e com a língua macua, óbvio, falada em sua família e toda a região nortenha nacional. Aos 6 anos de idade, ela já participava de grupos folclóricos locais dançando e cantando músicas tradicionais, mesmo entre homens do vilarejo. Esse contacto precoce à música ancestral moldou seu estilo vocal suave e cadenciado. Nascida no lar muçulmano, Zena manteve sempre traços culturais ligados à fé islâmica, mas que mais tarde converteu-se ao cristianismo sem jamais abandonar completamente seu traje tradicional macua. Assim, desde cedo, sua formação unia várias influências religiosas e culturais. Aprendeu macua nos cânticos do cotidiano, adoptou elementos da cultura cristã nas letras de oração e preservou os movimentos da dança de sua terra. Mesmo em um contexto em que muitas mulheres macuas na época não tinham acesso à educação formal, Zena diferenciou-se por sua curiosidade artística e inteligência comunicativa. Segundo o músico Jim Rimani, cofundador do Eyupuro, já jovem, Zena era falante, vestia-se de forma elegante e mostrava interesse pela música, além da tradição local. Assim começam os primeiros passos daquela que seria a voz mais tocada em várias regiões do mundo, como o nascer do sol, que também possui o seu pico e declínio. Assim foi a vida da nossa mãe Zena Bakar. O talento da Zena Bakar chamou a atenção a partir dos anos 80. Nesse ano, ela foi convidada a integrar a delegação de Nampula no Festival Nacional de Canção e Música Tradicional de Moçambique, que teve lugar em dezembro dos anos 80 e janeiro dos anos 81. Esse evento existe até os dias de hoje e reúne artistas de várias províncias para a celebração da cultura, trazendo danças e cantores tradicionais com o objetivo de divulgar e consolidar a cultura, a tradição local e multiculturalismo interno. No festival, Zena dividiu o palco com músicos então pouco conhecidos, Salvador Maurício, Jim Rimani, Omar Issa e Musa Abdala. Juntos gravaram 2 canções em macua para a rádio de Moçambique, entre elas Orera Correra ou Vaidade Sem Juízo, interpretada pela própria Zena Bakar. Ao regressarem a Nampula, os integrantes decidiram aprofundar a parceria. Nos anos 81 foi oficialmente fundado o Eyupuri, com Zena Bakar como vocalista principal e a única mulher na formação original. O nome significava furacão, simbolizando a energia renovada que trazia a música nacional. Na formação inicial estavam Omar Issa, guitarrista, Jim Rimani, voz e guitarrista, Musa Abdala, percussão e Zena Bakar com a voz principal, após o Salvador Maurício ter deixado o grupo pouco tempo depois da sua criação. Zena rapidamente tornou-se a voz feminina do Eyupuri, conhecida pelo timbre aveludado e pela entrega carismática
carismática no palco. Ainda na década de 80, o Ayupuri conquistou projeções além fronteiras. Entre 1986 e 1992, o grupo excursionou por ao menos 18 países na Europa, América do Norte e África, destacando-se shows marcantes na Escandinávia, Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega, e participações em festivais internacionais como World Music. Em 89, Peter Gabriel convidou o grupo para integrar o World of Music, Art and Dance na Inglaterra, o que solidificou o prestígio global da banda. Nesses turnês, o Ayupuri tocava canções em Emakua, entrelaçando coreografias tradicionais com instrumentos modernos. É dito que a recepção foi calorosa. Críticos estrangeiros elogiaram o carisma da Zena e a fusão sonora que ela ajudou a criar. De facto, naquele período, o Ayupuri gravou seu primeiro álbum, Mamá Moçambique, que foi gravado e lançado nos anos 89 e 90, nos estúdios Real World, em Londres. E o disco foi lançado pela gravadora de Peter Gabriel em maio dos anos 90. Apresentava composições inspiradas nas danças tradicionais de Nampula, como Tufu, Nsope e Jarimani, aliadas a guitarras acústicas ao estilo lusófono. As letras, em sua maioria em Emakua, abordavam temas universais como amor e vida cotidiana, com uma visão social crítica sobre Moçambique. Por exemplo, canções como Mamá Moçambique falava da mãe pátria com orgulho, enquanto outras criticavam as desigualdades e celebravam a resiliência popular. Esse primeiro álbum foi considerado tecnicamente irrepreensível por críticos de World of Music e consolidou Zena como figura de vanguarda na música moçambicana. Nas décadas seguintes, o Ayupuri deu uma pausa. Em 1992, Jim Remani radicou-se na Dinamarca e o grupo perdeu o fôlego das atividades. Zena Bakar permaneceu em Moçambique, embora continuasse esporadicamente a cantar em eventos locais. Depois de aproximadamente uma década de silêncio, os membros originais do Ayupuri reuniram-se para o retorno triunfal. Assim, apareceu o segundo álbum denominado Yelela, que significa isso mesmo em Makua. Foi lançado em 2001 com produções de Roland Ljungberg nos estúdios Maputo Recording. A formação desse disco incluiu o próprio Timo e uma constelação da música nacional: o Suf Manuel, voz; Musa Abdala, voz e percussão; Belarmino Rita, percussão; Jorge Costa, percussão e mais instrumentistas do cenário moçambicano. Yelela reafirmou o compromisso do grupo com suas raízes culturais e com arranjos elaborados, trazendo de volta a voz potente de Zena Bakar em novas canções. Em 2006, o Ayupuri lançou o terceiro álbum, nominado 25 anos, para comemorar o seu 25º aniversário, incluindo gravações feitas nos estúdios BBC. Nesse mesmo ano, fizeram o último grande show internacional do grupo em Portugal, ainda que os turnês regulares não tenham se mantido. Esses eventos ressuscitaram a carreira de Zena Bakar e reintroduziram sua música a um público internacional mais amplo. Fica difícil separar a carreira de Zena Bakar sem incluir também o grupo Ayupuri, uma vez que sempre ficaram ligados desde os primórdios da carreira da cantora. Assim, a discografia da Zena Bakar como parte do Ayupuri contém 3 álbuns chaves, cada um revelador de um estágio de sua trajetória musical. Dessa forma, o primeiro álbum foi Mamá Moçambique, dos anos 90, primeiro álbum do Ayupuri produzido pela Real World Records e lançado em maio de 1990 também. Neste trabalho, Zena Bakar emplaca sua voz em faixas que misturam os ritmos emakua do norte de Moçambique com guitarras suaves a modo da lusófona africana. As letras variam entre amor à terra natal e as críticas sociais lúcidas sobre a realidade do país. A faixa título Mamá Moçambique tornou-se um símbolo de nacionalismo cultural pós-independente. O álbum foi muito elogiado internacionalmente. Críticos destacaram sua qualidade técnica e autenticidade, e várias músicas foram tocadas em rádios de World of Music na Europa. O segundo álbum foi Yelela, lançado em 2001. O álbum de retorno após anos de pausa, produzido pela Roland Ljungberg em Maputo e lançado em 2001, com canções inéditas
inéditas e refrões em Makua. E ela reafirma os temas favoritos de Zena Bakar: amor, esperança e denúncia de injustiças sociais. Uma das faixas chega a homenagear o poder feminino, quando sua preocupação histórica com a igualdade de gênero. O disco contou com a colaboração notáveis de músicos moçambicanos como Yusuf Manuel e Moussa Abdallah, ambos do grupo Gurwane, e promoveu arranjos mais complexos, incluindo sessões de saxofone e teclado. E ela teve repercussão local e ascendeu à volta do Eyupuri às turnês, reafirmando seu prestígio na cena musical nacional. O terceiro álbum foi 25 anos, lançado em 2006. Este álbum celebra o aniversário de 25 anos do grupo. O material inclui gravações em estúdio na BBC e revisita antigos sucessos em versões atualizadas. A presença da cena continua central, com sua voz inconfundível, conduzindo medleys que abrangem toda a sua carreira. Esse disco foi bem recebido pelos fãs clássicos e por novos ouvintes interessados na história da música moçambicana. Em conjunto, esses 3 álbuns alcançaram reconhecimento tanto em Moçambique quanto internacionalmente por meio de emissoras estrangeiras e apresentações em festivais. O Eyupuri tornou-se sinônimo de qualidade musical moçambicana. Já recentemente foi lançado o álbum Watana em 2020, que foi produzido pela Real World Records. Isso foi depois da morte da própria Zena Bakar. Musicalmente, a obra de Zena Bakar e do Yubru foi celebrada por sua fusão original de influências. Ritmos da costa como Namahanja, Jirimani e Masepwa foram incorporados a harmonias de swings africanos e a guitarra lírica portuguesa. O resultado foi um som suave e cadenciado, permeado pela voz doce da Zena Bakar. Em vários momentos, ela cantava em Makua, reafirmando a identidade cultural da sua etnia, enquanto versos em português aproximavam a obra de públicos urbanos. As letras tratavam de temas recorrentes como amor romântico e maternal, a luta diária de moçambicano e, sobretudo, a intervenção social, com destaque para condições da mulher na sociedade. Conforme observou a imprensa, seus olhos filosóficos lançavam canções de amor e crítica social, fazendo comentários agudos da vida em Moçambique, em particular das desigualdades enfrentadas pelas mulheres. Essa combinação de mensagem intensa e sonoridade cativante explica o apelo duradouro de seus álbuns no mercado nacional e estrangeiro. Embora Zena Bakar tenha atuado principalmente com o grupo Eyupuri, ela também participou de projetos coletivos e trabalhos com diversos artistas nacionais e estrangeiros. Nos álbuns do grupo Eyupuri, por exemplo, ela dividiu os vocais e instrumentos com músicos renomados como o cantor Yusuf Manuel e o percussionista Moussa Abdallah, ambos ligados ao grupo Gurwane. Destacam-se ainda o guitarrista Firmino Luiz, ex do Gurwane, e o saxofonista Orlando da Conceição, que contribuíram para os arranjos modernos presentes em Yalela. Zena também teve como parceiro de bastidores produtores estrangeiros, notavelmente o alemão Roland Hubert, que dirigiu Yalela e trabalhou com a gravadora Real World de Peter Gabriel, o que aproximou sua obra de um circuito internacional. Em nível pontual, ela colaborou com outros nomes da música moçambicana como Salvador Maurício na fase inicial do Eyupuri e mais tarde com músicos africanos que a convidaram para festivais. Essas parcerias ajudaram a difundir sua voz em cenários diversos, reforçando o intercâmbio cultural. Não há registros formais de um dueto com artistas internacionais famosos, mas ao longo da sua carreira, Zena dividiu palcos com artistas de diversos países, ampliando assim seu repertório e a visibilidade de Moçambique no exterior. É dito que Zena Bakar teve profundo impacto no cenário cultural moçambicano entre as comunidades africanas espalhadas pelo mundo. Culturalmente, suas músicas valorizaram a tradição Makua, em um país onde o português dominava a mídia após a independência. Ao cantar em Makua e ostentar traje tradicional em palco, ela celebrou a identidade local
e mostrou ao público urbano a riqueza das culturas do norte do país. Socialmente, suas letras foram consideradas feministas antes do termo ser comum em Moçambique. Durante cerca de 30 anos de carreira, Zena deu voz a injustiças enfrentadas pelas mulheres, desde o acesso desigual à educação até as pressões sociais sobre seu papel familiar. Em várias entrevistas, ela própria enfatizou que sua música se voltava a proteger a dignidade feminina. Como diz um trecho jornalístico, ela defendeu a liberdade de expressão das mulheres e o seu direito à educação e à cultura. Nesse sentido, tornou-se um símbolo de empoderamento feminino no país. Politicamente, embora não tenha filiação partidária explícita, Zena não fugiu dos temas sérios. Suas canções retratavam as dificuldades do pós-guerra civil e questionavam hierarquias injustas. A crítica social presente em seu repertório sobre pobreza, desigualdade e fé envolvia o público num ambiente de reflexão e orgulho nacional. Por essas contribuições, o Estado moçambicano a reconheceu com a Medalha de Mérito em Arte e Letras, concedida pelo presidente Armando Guebuza em 2014. Internacionalmente, Zena Bakar é lembrada como embaixadora da música moçambicana. Suas apresentações na Europa e América apresentaram o Afropop de Moçambique a audiências que pouco conheciam o país, influenciando admiradores da diáspora e amantes da world music. Em comunidades africanas no exterior, especialmente em ex-colônias portugueses, seu nome é citado como um exemplo de artista que soube levar um pouco de Moçambique para o mundo. Aí você se pergunta, então por que os anos que antecederam a sua morte, Zena viveu na miséria se teve essa toda repercussão nacional e internacional? Apesar do sucesso artístico, Zena Bakar enfrentou vários problemas estruturais e pessoais, razões apontadas que a levaram ao declínio econômico. Ainda vivendo em Matalane, Maputo, uma reportagem viria à tona revelando que ela vivia em condições muito humildes. Segundo a reportagem, em 2014, Zena chegou a pedir ajuda em público, dizendo não ter nem água potável em casa, cena que mobilizou alguns apoiantes e cantores que a ajudaram brevemente, mas não impediu o declínio final da sua saúde e dignidade social. No final de 2017, o quadro de saúde de Zena Bakar agravou-se. Após meses de doença, ela foi internada em Maputo, mas precisou de ser levada de avião de Maca até Nampula no fim de novembro, na esperança de tratamento mais próximo dos seus familiares. Na madrugada de 24 de dezembro de 2017, sob forte chuva que caía sobre a cidade, Zena Bakar acabou falecendo a caminho do hospital de Nampula. As circunstâncias foram tristes, com a saúde muito debilitada. Ela não resistiu durante uma paragem de ambulância no trajeto. A notícia de sua morte causou comoções nacionais. Jornais como Folha de Maputo e O País publicaram homenagens e obituários especiais naquela data. A imprensa ressaltou sua trajetória de glórias e dificuldades, lembrando que ela partiu depois de uma carreira que se iniciou aos 6 anos de idade. Em redes sociais, fãs e colegas de profissão lamentaram a perda. Muitos destacaram o contraste entre sua voz poderosa e a miséria em que se encontrava nos últimos anos, um retrato comum para diversos artistas africanos da geração passada. Radiodifusoras moçambicanas tocaram clássicos do Eyupuri em tributo. A capital do país e a cidade natal decretaram sinais de luto e artistas contemporâneos fizeram concertos em homenagem à cantora. De modo geral, a cobertura mediática enfatizou que Moçambique perdeu uma das cantoras mais importantes dos seus dias. Do nosso ponto de vista, existem 3 pontos a considerar que causaram o declínio econômico dela. O primeiro talvez seja a falta de gestão financeira e contratos desfavoráveis. Como muitos artistas africanos, em particular moçambicanos, Zena não tinha conhecimento profundo sobre gestão financeira. Assinou contratos
contratos que não beneficiavam diretamente a sua banda. Em uma entrevista, ela revelou nunca receber os lucros dos seus álbuns vendidos no exterior. A gravadora Rhea World Records reconheceu as vendas, mas os fundos não chegaram até ela. Supostamente ficavam com intermediários locais ou gerentes. Segundo ponto, talvez seja a sua saída do grupo e a conversão religiosa. Como sabem, nos anos 90, Zena converteu-se ao Islã e se afastou posteriormente da música, vendendo os instrumentos. Esse afastamento reduziu drasticamente a sua fonte de renda, o que a levou a viver em condições precárias. Terceiro e último ponto talvez seja o abandono institucional e fraca proteção social, ou seja, não houve apoio afetivo do Estado moçambicano para salvaguardar os direitos autorais, apesar das mensuras e a representação do país no exterior. Naquela época faltavam políticas públicas de proteção dos músicos idosos, aposentadoria digna ou assistência social dedicada à classe artista. Sua morte gerou comoções e reacendeu o debate sobre a valorização real dos artistas moçambicanos, não apenas enquanto no seu auge, mas principalmente quando envelhecem. O legado de Zena Bakar permanece vivo na música moçambicana e africana. A voz marcante que ela legou em gravações do Eyupuri continuam a inspirar artistas e entusiastas. Como observa a reportagem jornalística, o repertório inigualável do Eyupuri perdura para sempre. Suas canções de amor e crítica social ainda são estudadas por músicos e universitários interessados em relação entre arte e sociedade. Em Moçambique, composições suas são regravadas em eventos culturais e repassadas de geração em geração, mantendo a identidade de Makua em evidência. Internacionalmente, o Eyupuri é lembrado entre os grandes exponentes africanos de world music dos anos 90. Ao lado do grupo Kuruane e orquestra Marrabenta, a importância de Zena Bakar foi reconhecida mesmo após a sua morte. Em 2018, por exemplo, o jornal Notícias e outras publicações listaram-na como personalidade cultural do ano. Suas letras sobre igualdade de gênero continuam atuais, motivando debates sobre o papel da mulher na sociedade. Em síntese, embora tenha partido prematuramente, Zena Bakar deixou um legado de orgulho nacional e de mensagem humanista. Sua obra completa de infância humilde aos palcos internacionais permanece como obra de referência, um ponto alto da história musical de Moçambique que teve o seu talento reconhecido, mas o retorno financeiro e a segurança da vida não acompanharam a sua fama como muitos artistas africanos. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Lembrem que é muito difícil produzir esse tipo de conteúdo, então vai deixando o seu like. Essa é uma única forma que vocês têm para nos ajudar. Comenta aí o que vocês gostariam que a gente falasse nos comentários e até a próxima.